tarde ou good afternoon. Eu espero que a semana de vocês tenha sido maravilhosa e que a gente inicie agora com mais uma aula de inglês. Então, eu sou o Clayton e vocês estão convidados a navegar em mais uma aula de inglês. Vamos beber água, né, gente, que tá quente. Então, na unidade 5 a gente viu sobre cobra and street art, sobre a arte na rua, né? E a gente usou um grande artista brasileiro chamado Eduardo Cobra. Então, com certeza vocês devem já ouvir falar dele. E aí a gente tem um texto, né, lá na página 48, né, is a 48, né? Aí a gente tem um texto falando sobre o brasileiro Eduardo Cobra, né? E a gente estudou sobre isso na aula passada, a gente leu o texto, né, na aula e a gente fez um debate, né? A gente teve uma conclusão do que é, né, grafite e do que é a diferença, na verdade, a gente viu a diferença entre pichação e grafite e cada um deu sua opinião, certo? Então, e aí a gente fez a tarefa de casa, né? Que eu pedi para vocês fazerem a tarefa de casa e fazer um exercício. Porém, hoje a gente vai ver sobre gramática. A gente já tem, né, passado por algumas gramáticas da língua inglesa. E a gente veio da gramática do present perfect. A gente estudou present perfect. E agora a gente vai usar o present perfect, na qual a gente já estudou, na qual a gente já tem uma noção, mas a gente vai usar eles com os adverbs. Ah, professor, eu lembro dos advérbios que eu estudei lá no 7º ano, always, never. Não. Não são esses advérbios. São os advérbios diferentes, como since, for, ever, never, aí sim, né? São os outros advérbios a mais à frente daqueles usually, always, never, sometimes, ok? E a gente vai usar os since, for, ever e never. Vamos saber no presente perfect, né? No presente perfeito aí, para que serve cada uma, né, desses advérbios de tempo, ok? Vamos lá. Os advérbios de tempo é uma coisa simples. Ele é usado para indicar o início de uma ação ou um evento. Ah, eu entendi. Ele vai indicar, né, o início de uma ação e o evento que aquela ação aconteceu. Exatamente. É isso mesmo. E aí a gente usa o que? Primeiro, para falar sobre esse evento, o início dessa ação, a gente usa since. Lembra que vocês devem já ter visto há muito tempo nos jogos de futebol ou em roupas, size is a 999, or size is 98, né? Tipo 98, desde 98. Então, size quer dizer desde, ok? Desde 98, desde 2010, desde 2015. E aí a gente vai usar. Professor, então, para simplificar, o science, que é usado para indicar o início de uma ação ou evento, qual é o exemplo de frase que o senhor pode estar dando para a gente? É simples, né? Então, já que eu estou falando sobre o present perfect, eu vou precisar do have, né? E eu vou precisar dessa questão toda, eu vou precisar do be, ok? Be, que se tornou been. Lembra lá da lista que eu falei para vocês estarem estudando? Que aí essa lista vai estar ajudando vocês a melhorarem um pouco. Meu cabelo tá bagunçado. Então, vamos lá. Aí eu tenho um pronome, have, aí eu tenho have, né, que é o present perfect, e eu tenho been, ok? Here, since 9 o'clock. Então, I have been since 9 o'clock. Olha a frase.
I have been here. I have been here since 9 o'clock. Tá vendo? Ah, professor, bem que eu percebi que na frase estava faltando alguma coisa. Exatamente. Here. I have been here 9 o'clock. O que quer dizer essa frase? Pensa aí. I have been here o'clock. Já é mais uma curiosidade para que você possa pesquisar, né? E fazer essa tradução que você vai entender melhor. Em seguida, eu tenho aí o for. Então, eu falei do since, que é o quê? É usado para indicar o início de uma ação ou um evento. Então, I have been here since 9 o'clock. Agora eu vou pro for. O for, por exemplo, lembra que a gente usava muito to? Então, a gente não vai usar o tanto to, a gente vai usar for, né? O to, for. Ele quer indicar que quer dizer um período específico. Então, for, para, né? Desculpa, for, por, é usado para indicar um período específico. O que seria um período específico? Algo que aconteceu especificamente há, por exemplo, há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, há um ano. Então eu vou usar esse daí. Gente, minha cabeça tá rebelde. Então eu vou usar isso. Por exemplo, eu posso usar o present perfect, have, né? Live. Eu vou colocar o live o quê? No passado. Então, lived he for 10 years. Então vamos lá. Professor, então coloca essa frase completa pra gente aí. Bless me. Sorry. E aí a gente tem for. E aí a gente vai usar uma frase na qual essa frase pode estar ajudando aí a questão do conhecimento desses advérbios, ok? Então vamos lá. I have lived here for 10 years old, ok? 10 years old. Então, né, eu vivi aqui por 10 anos, né? Ah, professor, traduziu. Às vezes acontece, mas eu quero que vocês utilizem isso, que vocês podem estar indo buscar no dicionário e estar conhecendo mais as palavras. E aí colocando na sua caixinha de memória. Então, I have lived here for 10 years, ok? 10 years, ok? Por 10 anos. Então, aí eu falo, I have, eu usei o pronome I, tô falando de mim. Aí eu usei o have, o verbo have, e usei o meu verbo de ação, que é o live, e aí ele é utilizado no passado, lived, ok? For 10 years old, ok? Bacana, a gente falou sobre o since, falamos sobre o for, e agora a gente vai pro ever, ever. Ah, professor, ever, eu sei, é aquele never, ever, never, não, né? Parece a música do Justin Bieber, né? Mas não é não. Mas ever é alguma vez. Ever quer dizer alguma vez. E aí é usado em perguntas. Então, o que acontece? Quando eu quero fazer aquela questions, né? Ah, professor, não é question word? Né? Quando você quer fazer uma palavra, uma pergunta de interrogação, né? Você não vai usar question word aqui no present perfect, né? Você vai só inverter. E nessa inversão você vai usar ever. Né? Quando você quer perguntar, alguma vez você fez algo, ou alguma vez você fez uma coisa que você pensou que não queria fazer. Então, é isso aí. Vamos lá. Então, ever, alguma vez, é usado em perguntas. Então, eu vou usar assim. Have you ever seen that movie? Seen that movie. Ok? Não é se, é sen, ok? Se você for lá
nas questões dos verbos irregulares, você vai saber que é seen, e não é see, não, seen. Então eu vou falar, have you ever seen that movie? Alguma vez você viu aquele filme? Nossa, professor, o senhor tá bonzinho, tá traduzindo. Não, só para vocês terem um pouco da noção aí, ok? Então, aí eu fiz uma pergunta. Então, ever, ele tá no meio da minha frase. Então, vem primeiro o meu verbo have, ok? Vem o meu pronome, you. Vem o meu advérbio, ever. Vem o meu verbo, né? E send, meu verbo de ação. E aí vem o que? O demonstrativo, that. E aí vem o movie, cinema, de filme, ok? Então, have you seen that movie? Bacana? Então, falamos sobre o science, o for e o ever. Bacana. Vamos agora para o nosso último aqui, nosso último advérbio, que é o never. Never, I never. I never. Vocês devem escutar muito isso, né? Que fala sobre nunca. Nunca. Tá vendo? A linha aí, eu tenho science, for, ever e never, ok? Never é usado na forma também negativa. Quando eu falo never, não preciso colocar not ou don't, ok? Porque o never já é uma frase, já é usado para as frases, nas questões, né, com verbos em forma negativa. Então, assim, never, nunca. Então, eu vou usar eles em frases negativas com verbos na forma afirmativa. Isso eu não entendi. É simples. Eu vou usar o never em frases que afirmam algo, ok? Mas só que ela vai estar na forma negativa. Se é never, nunca, então ela vai estar aí. I ever never been to that place. Olha o exemplo. I have never been to that place. Ok? I have never been to that place. Ok? Eu espero que vocês tenham conseguido entender essa aula sobre os advérbios no present perfect. E aí a gente usou since, for, ever, never. Vamos lá. Since, desde, for, por, ever, alguma vez, e never, never, nunca. Ok? Então, já que vocês conseguiram compreender o present perfect, o have, né? E aí, plus mais os adverbs, since, for, ever, never, eu quero que vocês, então, façam a atividade 6, ok? A unidade 6, desculpa, não é a unidade 6. Quero que vocês façam o exercício 6. Desculpa, gente, eu tô assim feliz por causa da chuva e ao mesmo tempo tá quente. Então, faça aí o exercício 6, ok? O exercício 7, ok? Da página 51, ok? Exercício 6 e o exercício 7 da página 51. Embaixo lá vocês vão encontrar uma rula, né? As regrinhas lá do infinitivo, part simple ou past participation. Be, aí o be no passado ele vai para was, were, e o passado participa é been, ok? Para ajudar vocês aí na construção das frases, ok? Que reescrever as frases do exercício 7 e de completar since, for, ever ou never no exercício 6, ok? Lá no livro de vocês também tem a explicação que eu dei agora na videoaula, na página 51. Vocês podem estar dando uma olhada. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tenham um bom dia, né? E aproveite bastante essa alegria que Deus mandou pra gente, que é a chuva. Fique com Deus.